E aí, pessoal, vamos agora treinar princípios do processo do trabalho. Vimos grande parte dos princípios. Como eu falei para vocês, no decorrer do curso, viremos mais ainda, né? Com certeza mais princípios, porque o processo inteiro do trabalho permeia princípios. Então, se a gente fosse verificar todos os princípios numa aula, certamente vocês não iriam assimilar como em cada bloco de matéria. Então, com certeza, iremos estudar mais princípios no decorrer do curso. Alguns que foram novos aqui, eu vou explicar para vocês na hora, mas no momento correto também vamos trazer à baila de novo. Então, vamos lá para as questões. FCC 2013, TRT 5ª Região, Analista Judiciário, Área Judiciária. Em relação aos princípios gerais do processo trabalhista, é incorreto afirmar a aplicação subsidiária do direito processual comum ao direito processual do trabalho deve ser feita de acordo com o prudente arbítrio do juiz. B. Os juízes e tribunais terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. C. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. D. É ilícito às partes celebrar acordo que ponha fim ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. E a compensação ou retenção somente poderá ser arguida como matéria de defesa. Pessoal, lembre-se que a banca está pleiteando a incorreta. E com certeza você já descobriu qual é essa incorreta. Por quê? Nós estudamos bastante sobre o princípio da subsidiariedade. Que quando a CLT for omissa e houver compatibilidade, o processo comum será subsidiário à CLT. Então, a letra A, volta para o quadro, ele vai dizer que a aplicação subsidiária do direito processual comum ao direito processual do trabalho deve ser feita de acordo com o prudente arbítrio do juiz. Não, não, não. Não é com o prudente arbítrio do juiz. É de acordo com a omissão da CLT. Nós estudamos que, lá na fase de conhecimento, que é o artigo 769 da CLT, quando a CLT for omissa e houver compatibilidade, o processo comum será subsidiário à CLT. Enquanto na fase de execução, se a CLT for omissa e houver compatibilidade, a LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, será subsidiária. Se assim ainda continuar omissa, aí nós, em terceiro lugar, utilizaremos o processo comum. Então, basicamente, nós temos na fase de conhecimento, primeiro a CLT, se ela for omissa e houver compatibilidade, ou não, e houver compatibilidade, o processo comum será utilizado de maneira subsidiária. Já na fase de execução, a primeira a ser utilizada será a CLT, a segunda fonte a ser utilizada, se a CLT for omissa e houver compatibilidade, será a LEF, Lei de Execução Fiscal, para somente em terceiro lugar ser usado o processo comum, se todas as anteriores ainda tiverem omissas e houver compatibilidade. Portanto, a incorreta é a letra A, que vai dizer que é pelo prudente arbítrio do juiz, não é pelo prudente arbítrio do juiz, e sim pela omissão da CLT e a compatibilidade com outras normas, conforme explicado. Letra B, então, está correta. Letra C também, eu queria falar para vocês a letra C, o princípio da conciliação. Quando eu dei a aula para vocês, eu falei que o concurseiro, vocês que fazem concurso bastante, nós que fazemos, tem medo da palavra sempre ou nunca, né? Mas nesse caso aqui está totalmente correto por conta do artigo 764 da CLT. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça serão sempre sujeitos à conciliação. Está totalmente correta, de acordo com o artigo 764 da CLT. Tanto o dissídio individual como o dissídio coletivo está sujeito sempre à conciliação.
mesmo que lá no dissídio coletivo haja um acordo, o nome desse acordo será sentença normativa. A gente vai estudar lá em processo coletivo. D. É lícito às partes celebrar o acordo que ponha fim ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Pessoal, o que a gente estudou foi o momento que a lei estabelece, lá no rito ordinário, para que o juiz faça a proposta conciliatória. Então, a proposta conciliatória no rito ordinário, aberta a sessão, aquele primeiro momento, artigo 846, e depois, após as razões finais. No rito sumaríssimo, o 852E só vai dizer, olha, o juiz esclarecerá as partes sobre o benefício de um acordo, assim que iniciar a audiência, e o acordo poderá ser realizado em qualquer momento da audiência. Esses são momentos de proposta, tá? Tenham cuidado com isso. Agora, o acordo em si, ele pode ser feito em qualquer momento do processo, depois da instrução, depois da sentença, na execução. Nós não temos um momento específico, até um certo momento para fazer o acordo. Ele pode ser feito em qualquer fase do processo, ok? A compensação ou a retenção somente poderá ser arguida como matéria de defesa. Está correto. A compensação vai estar no artigo 767 da CLT. Nós vamos estudar de maneira mais detalhada, de maneira melhor, lá na contestação. Porque a compensação e a retenção é matéria de contestação, sob pena de preclusão, que é a perda do direito à prática do ato processual. Então, o artigo 767, junto com a súmula 18, com as súmulas 18 e 48 do TST, nós temos que observar que a compensação é quando autor e réu se devem mutuamente. Vamos estudar detalhadamente dedução, retenção, compensação, lá na resposta do réu. Então, a compensação e a retenção é matéria de defesa, só pode ser arguida como matéria de defesa se a parte deixar para arguir isso pela primeira vez em sede de grau, em sede de recurso ordinário, não pode ser, houve a preclusão, uma vez que ele tinha um momento específico para isso, ok? Vamos lá. 2014, FCC, TRT 19ª Região, Alagoas, Técnico Judiciário, Área Administrativa. O artigo 39 da CLT permite que a Delegacia Regional do Trabalho encaminhe processo administrativo à Justiça do Trabalho, onde conste reclamação de trabalhador no tocante à recusa da anotação da CTPS pela empresa. Este é um exemplo de exceção ao princípio da eventualidade, inquisitivo, imediação, dispositivo ou da extrapetição. Nós estudamos isso lá em princípio do dispositivo. Na verdade, o judiciário trabalhista, ele só pode se pronunciar, assim como qualquer outro judiciário, quando provocado. No entanto, nós vimos duas exceções. A exceção de quando o presidente do tribunal pode instaurar de ofício um dissídio coletivo de greve. Então, ele vai lá, verifica, imagine que tem uma greve dos rodoviários e ele instaura de ofício o dissídio coletivo de greve. Isso está no artigo 856 da CLT. E também essa questão de quando o empregado procura a Delegacia do Trabalho, hoje nós chamamos Superintendência Regional do Trabalho, e tem um procedimento administrativo, sendo que o empregador não quer assinar a CTPS desse empregado. Nesse caso, a Superintendência Regional do Trabalho envia esse procedimento administrativo para a Justiça do Trabalho e é instaurado de ofício. Então, essa é uma exceção ao princípio do dispositivo, que é o princípio da demanda ou da inércia, tá? Esse princípio da eventualidade, ele vai nos dizer que é um princípio da defesa, ainda não estudamos, é um princípio que vamos estudar lá na defesa, na resposta do réu. É um princípio da contestação, em que toda a matéria de defesa deve ser concentrada numa única petição. Então, se você tem preliminares processuais, prejudiciais de mérito e o mérito propriamente dito, é colocado isso na mesma contestação. O inquisitivo, nós estudamos aquele princípio do impulso oficial. Depois que é provocado o judiciário trabalhista, ele vai ali tramitar
normalmente sem que haja necessidade de provocação das partes. O princípio da imediação, nós não vimos ainda também, porque verificaremos isso em provas. É o princípio que o juiz ele está muito atento ali às provas, é ele quem vai estar perto das provas, estar perto das partes, né? É um maior acesso do juiz às provas e às partes. Nós vamos estudar isso lá em provas, mas desde já esse princípio vai nos dizer que o juiz pode inclusive mandar fazer diligências, pode inclusive sair do âmbito do gabinete dele para ir verificar algo lá fora. Então vamos estudar isso lá em provas. Também o dispositivo, essa é a letra correta, a letra D. Por quê? Porque a questão está perguntando, gente, este é um exemplo de exceção ao princípio. E a questão está dizendo que vai instaurar de ofício. Então, se vai instaurar de ofício, é uma exceção ao princípio da demanda ou da inércia, né? Porque o judiciário só pode ali responder o que lhe é perguntado. Mas nesse caso, há uma exceção. Então, a letra correta é a letra D. E a última diz, princípio da extrapetição. Esse nós já estudamos também. O juiz, pelo princípio da congruência, ele está adstrito, ou alguns chamam da adstrição, princípio da congruência ou da adstrição, são sinônimos. O juiz está adstrito ao que foi pleiteado pela parte, nem mais, nem menos, nem além. Mais de um pedido que foi feito, então você pediu 2 horas extras, ele deu 3, isso é uma sentença ultra petita. Se esse juiz foi omisso, você pediu 10º férias e hora extra, e ele não julgou hora extra, é citra petita, é aquém. E quando ele dá um pedido que não foi realizado na petição inicial, você não fez aquele pedido na petição inicial, se ele der na sentença, se esse juízo der na sentença, é uma sentença extra petita. No entanto, no processo do trabalho, nós estudamos que, em alguns casos, o juiz pode dar determinados pedidos, conceder, sem que tenha sido feito na petição inicial. Nós vimos o caso lá, dos juros e correção monetária, súmula 211 do TST, aquele caso da reintegração do artigo 496 da CLT, combinado com a súmula 396, quando o juiz verificar que um empregado estável não tem mais condições de voltar a trabalhar e ele só fez um único pedido de reintegração, ele pode transformar essa reintegração em indenização e isso não fere a extrapetição, ok? Isso não fere, não é considerado uma sentença extrapetita, porque advém do princípio da extrapetição, ok? Então, a nossa questão correta é a letra D de dado. FCC 2014, TRT 19ª Região, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador. Considere a seguinte situação hipotética. Reclamação trabalhista em que a reclamante requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa GHJ Limitada. A empresa reclamada, por sua vez, nega o referido vínculo, alegando que a reclamante não trabalhou para ela, não tendo inclusive jamais ingressado no interior do estabelecimento. O magistrado converteu a audiência em diligência e se dirigiu à empresa reclamada com as partes. No local, o magistrado solicitou que a reclamante indicasse o banheiro feminino. Gente, olha só. Aconteceu da empregada estar pleiteando ali um vínculo, o juiz converteu a audiência em diligência e foi até o local para que a reclamante indicasse qual era ali o lugar do banheiro feminino. Então, continuando, esta não soube indicar e o magistrado percebeu qual das partes estava faltando com a verdade. Esta hipótese é um exemplo específico do princípio A, dispositivo. Por que não é do dispositivo, gente? Porque a ação já estava em trâmite. Então, o jurisdicionado bateu a porta do judiciário e a ação já estava tramitando.
B, da imediação. Essa é a resposta correta, por quê? Como eu expliquei para vocês, verificaremos esse princípio lá em provas, porque é o acesso do juiz mais perto da prova, sempre em busca da verdade real. Então, esse juiz, ele pode, inclusive, fazer diligências para se chegar até a verdade real. O que se busca no judiciário trabalhista, gente, é a verdade. Então, ele pode sair do âmbito do gabinete dele, então ele está ali no âmbito do gabinete dele, ele pode sair e fazer essa verificação em loco, e ir lá até o local para verificar aqui se essa parte está falando a verdade ou se essa parte não está falando a verdade, ok? C, da estabilidade da lide. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio nós estudaremos em petição inicial. Depois, e defesa também. Depois que a ação, né? Teve a ação, teve o ajuizamento da ação, vamos aqui para o quadro. Há uma distribuição, depois há uma notificação, certo? Então, vamos estudar tudo isso. Depois disso, na notificação, há uma audiência. E nessa audiência, a apresentação da defesa pelo réu, pelo reclamado. O que acontece? O que acontece, gente? Depois que o réu é notificado, não tem como modificar mais o pleito da petição inicial, a não ser que ele concorde, porque senão haveria uma afronta à estabilidade da lide. Imagine, eu ajuizei uma ação, daqui a pouco eu mudo, coloco mais 10 pedidos, daqui a pouco eu mudo, coloco mais 10 pedidos. Então, a lide precisa ser estável para que seja verificado e seja cumprido totalmente os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, ok? D, da eventualidade, já até discutimos hoje isso, apesar de não chegou o momento ainda de a gente estudar a eventualidade, que é em defesa, e da perempção, que vamos estudar também, mas que eu já expliquei um pouco para vocês. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, o princípio da imediação permite um contato direto do juiz com as partes, testemunhas, peritos, terceiros e com a própria coisa litigiosa, objetivando firmar o seu convencimento mediante a busca da verdade real. Exatamente aquilo que a gente tinha discutido. Veja o que diz o artigo 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. 440. O juiz de ofício a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. É aquilo que eu falei para vocês, gente, só voltando ao princípio da imediação. O juiz pode inspecionar, é a inspeção. Ele sai lá do gabinete dele para verificar em loco, no lugar ali da coisa, se realmente a parte está falando ou faltando com a verdade, que foi o que aconteceu no caso daquela questão. Artigo 446, compete ao juiz proceder direto e pessoalmente à colheita das provas. E artigo 820, as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Ok? Então, continuando com as nossas questões de princípios. Vamos lá. 2013, CESP, TRT, 8ª Região, Técnico Judiciário. Acerca dos princípios do direito processual do trabalho, assinale a opção correta. Os princípios da celeridade e da economia processual não foram recepcionados pela CLT. B. A oralidade não é um princípio do processo do trabalho. C. O jus postulandi é um princípio do processo do trabalho facultado apenas ao empregado. D. Em consonância com o princípio da concentração, existem procedimentos individualizados e dissociados entre si, como, por exemplo, a audiência de conciliação e outra audiência para instrução do feito. E D. De acordo com o princípio do jus postulandi, os empregados e os empregadores podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as reclamações até o final do processo. Gente, por que eu coloquei essa questão aqui para vocês? Vejam que maldade o CESP fez.
A letra correta é a letra E, né? Isso aqui é a literalidade do artigo 791 da CLT. Realmente vai dizer que o princípio do jus postulandi vai dizer que os empregados e empregadores poderão acompanhar pessoalmente suas reclamações até o final. Isso aqui é a literalidade do artigo 791. O que nós estudamos? Que depois veio a súmula 425 e limitou o jus postulandi da parte até o TRT. Então, é possível hoje ajuizar uma ação na vara do trabalho sem advogado. É possível hoje interpor recurso ao TRT sem advogado. No entanto, TST precisa de advogado, ou seja, não cabe o jus postulandi da parte. Aqui cabe, aqui cabe. Também não cabe o jus postulandi para ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança, tá? E aí eu falei também para vocês que é posicionamento de que as lides ali que não derivem da relação de emprego, que seja relação de trabalho, e os embargos de terceiro. Mas, gente, eu achei de uma maldade colocar a letra da CLT, sendo que não tem o contexto de tudo, né? Porque essa questão é de 2013 e essa súmula já existia. E aí, mesmo assim, o CESP colocou a literalidade do artigo 791 da CLT, sem qualquer raciocínio jurídico com a súmula 425, e era para o candidato dizer que estava correto. Vamos ver nas outras questões o que está incorreto. Os princípios de celeridade da economia processual não foram recepcionados pela CLT, pelo amor de Deus, né, gente? Não, são princípios constitucionais que a gente está ali sempre prezando pela celeridade, pela economia do processo. A CLT não vai recepcionar ou deixar de recepcionar, não, ela tem que recepcionar, né? A oralidade não é um princípio do processo de trabalho, tanto é que nós já estudamos e falamos também que esse princípio da oralidade, pela doutrina majoritária, é dividido em três, que é o princípio da identidade física do juiz, concentração dos atos processuais e também irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Vimos um por um nas nossas aulas. O jus postulandi é um princípio do processo de trabalho facultado apenas ao empregado. Não, nós vimos que o jus postulandi tanto é do empregado como é do empregador. Então, o jus postulandi é tanto do empregado como do empregador. Ele não terá limite de valor, então eu posso ajuizar uma ação ou contestá-la, independente qual seja o limite de valor, independente qual seja o valor. Então, imagine que uma ação de 5 milhões de reais, a parte pode ajuizar sozinha, sem advogado? Pode. O réu pode advogar, pode apresentar a sua defesa sem advogado? Pode. Eles podem, inclusive, interpor recurso para o TRT. Já o TST não, uma vez que o TST, que é uma instância de natureza extraordinária, lá não tem reexame de fatos e provas nos recursos de lá, que é o embargo ao TST e o recurso de revista. Nesse caso, necessita do advogado para a sua atuação. Então, o caso aqui é o caso correto da letra E, com as minhas ressalvas, tá, gente? Está incompleto. Porque quem olha aqui a letra E, que é só o artigo 791, vai entender que é até o final. Então, esse até o final é considerado só o duplo grau de jurisdição, que é até o TRT. A terceira instância não abarca, por conta do posicionamento da súmula 425. Então, vamos lá. FCC 2013, Quinta Região, Analista Judiciário, Área Administrativa. O direito processual comum, A, não se aplica ao processo do trabalho, B, tem aplicação naquilo que favoreça ao trabalhador reclamante, C, é fonte subsidiária do direito processual, nas hipóteses expressamente autorizadas por lei, D, se aplica de forma irrestrita ao processo do trabalho,
e é fonte subsidiária do direito processual em caso de omissão e naquilo que não for incompatível. A letra correta é a letra E, né? Você, na hora de uma prova, com várias questões ao mesmo tempo, com várias matérias ao mesmo tempo, aí olha para aqui e diz, é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, em caso de omissão, ok? E naquilo que não for incompatível, né? Naquilo que não for incompatível. É questão mesmo de linguística, né, gente? O nosso cérebro vai naquilo que não for incompatível, quer dizer que é aquilo que for compatível, porque a letra da CLT vai dizer que é aquilo que for compatível com a CLT. Então, essa é a questão correta. Vamos verificar o que as outras questões aqui deixaram de incorreta. O direito processual comum não se aplica ao processo de trabalho? Não, se aplica. B, tem aplicação naquilo que favoreça o trabalhador reclamante. Gente, por que eu quis falar, principalmente nessa letra B? Porque a banca, ela sempre vai querer te confundir o direito processual com o direito material, nesse sentido de aplicação de norma. Lá no direito material, vocês aprenderam que a aplicabilidade da norma não é triangular. Não tem aquela aplicação de norma pela hierarquia. Por quê? Nós entendemos que a aplicação é a norma mais favorável ao trabalhador. Lá no direito material é assim, não é? Então, você vai sempre verificar uma norma que é mais favorável ao trabalhador. Inclusive, normas heterônomas, normas formais, fontes formais autônomas, que é aquela feita pelos próprios destinatários, como o acordo e a convenção coletiva de trabalho. Aqui não, gente. O processo não tem escolha de norma. A norma é posta para todas as partes. Não há uma escolha, não há uma proteção na aplicabilidade da norma para o trabalhador. Não, a norma é essa. Qual vai ser a CLT? Do artigo 643 ao 922, que é o processo do trabalho. No entanto, se a CLT for omissa e houver compatibilidade, eu vou usar o processo comum subsidiário ao processo do trabalho, se isso for na fase de conhecimento. Se for na fase de execução, eu vou usar, em segundo lugar, a LEF e em terceiro lugar, o processo comum. Então, isso aqui está incorreto, tá? Tenham cuidado só para não confundir o princípio lá que vocês estudam, o princípio da proteção, que é dividido em 3, basicamente pela doutrina, norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pro operário. Tá incorreto ter esse raciocínio aqui no processo do trabalho. C, é fonte subsidiária do direito processual do trabalho nas hipóteses expressamente autorizadas. Não, não precisa a lei autorizar. Basta que a CLT seja omissa e que haja compatibilidade. Porque imagine que a gente só pudesse fazer a subsidiariedade se tivesse uma autorização da lei cada vez que fizesse isso. Não tem como. Então, essa também está incorreta. E a D, por que está incorreta? Se aplica de forma irrestrita. Não. Quando a CLT for expressa, não há que se falar em aplicabilidade de outra norma que não seja CLT. Quer ver um exemplo que sempre cai, gente? Vejam só. Vamos estudar isso em procedimentos especiais. A ação rescisória é uma ação que visa desconstituir uma decisão de mérito anterior numa ação que já transitou em julgado, certo? Para ajuizar essa rescisória, a CLT é muito pobre, ela só tem um artigo, que é o 836. O CPC vai ter lá cabimento, procedimento, tudo bonitinho, que é o artigo 485 e diante. Lá no CPC, está dizendo que o depósito prévio da rescisória é de 5% da ação anterior. Na CLT, está dizendo que é 20%. Em que pese eu usar praticamente tudo da rescisória do CPC, que está a partir do 485, o depósito prévio eu vou usar da letra da CLT do 836. Por quê? Porque a questão do depósito prévio, ela é expressa, ela não é omissa. Então, eu não posso dizer, aqui essa letra D, que vai se aplicar de maneira irrestrita ao processo do trabalho. Eu não posso dizer isso. Por quê? Se a CLT não é omissa, por que eu vou usar
o processo comum, se não é omissa. Então, não tem razão de ser, ok? Só haverá aplicabilidade se a CLT for omissa e houver compatibilidade. Tudo bem? Última questão, 2011 FCC, técnico. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, o direito processual comum é fonte do direito processual do trabalho. Neste caso, está sendo aplicado especificamente o princípio da informalidade, celeridade, simplicidade, subsidiariedade ou protecionismo ao trabalhador. Não, gente, informalidade, né? Aqui, esse aqui, não. Celeridade não tem nada a ver. Simplicidade também não. Nós temos um processo mais simples, mas isso não tem nada a ver com a aplicabilidade da norma. A letra correta é a letra D, da subsidiariedade, que nós batemos várias vezes aí na mesma tecla, para que você realmente fique muito preparado para a hora da prova, se cair algo sobre fontes do processo do trabalho, que também é puxado para o princípio aí da subsidiariedade. Então, são 2 temas em apenas um. Tá bom? Então, até a próxima aula.